Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Como é que estão? Hoje eu gravei um vídeo, falando acerca dos sinais da volta de Cristo, mas estava estudando um pouquinho, aí veio algumas coisas referente à questão dos mortos. É um tema de muita curiosidade, eu sei que tem muitas pessoas que têm curiosidade essa questão dos mortos, Onde estão os mortos? Quando a pessoa morre, o que acontece com ela? E a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, aquele que é autor, criador da alma do ser humano e de todos os seres vivos, então o que nós devemos conhecer é ele, Se você quiser conhecer um carro, é bom perguntar quem o fez. Então, se você quiser saber alguma coisa do homem, é bom perguntar a Deus. E aonde conseguimos a resposta de Deus? Na Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada, irmãos, eu sei que é uma verdade toda, sei que quando eu falo assim de mortos, muita gente já põe logo a sua orelha já de molho, porque tem certas curiosidades. Onde é que acontece? O que acontece com o ser humano? Viu? O vídeo vai ser bastante rápido, porque eu só quero falar somente agora esse vídeo sobre os mortos que morrerem com Cristo Jesus, tá bom? Somente os que morrerem com Cristo, que são as pessoas que nós acreditamos que serão as pessoas salvas. Primeiro, essa questão morte, a morte é a saída da parte imaterial do homem, chamado alma e espírito, do seu corpo. Então a morte, na verdade, é isso. A morte é quando o espírito e a alma do ser humano saem do corpo, que é a matéria, e vai exatamente para o lugar destinado por Deus. Tá bom? Então isso que é a morte. Morte é a saída da alma e espírito do corpo do homem. Quando isso ele sai, o ser humano acaba assim falecendo, e alma e espírito vão para Deus. E chegando lá, Deus direciona para o lugar certo e a maneira certa, onde ir cada um. A Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, com relação às palavras, define o seguinte: o lugar onde as almas dos mortos vão, no hebraico, no Velho Testamento, era a palavra Sheol. A palavra Sheol é o lugar dos mortos do Antigo Testamento. No grego, esse mesmo lugar é chamado de Hades. Então, quando eu falo assim, Sheol ou Hades, é o mesmo lugar. A diferença é que um é a palavra, no hebraico, Sheol, e no grego é a palavra Hades, que nada só representa, na verdade, o lugar dos mortos. Esses dois termos não representam assim o inferno, propriamente dito. Nós não representa isso. Até porque as pessoas que morrerem hoje, ninguém vai estar indo para o inferno, tá bom? Mas vou deixar isso para um outro vídeo. Mas as pessoas estão indo para um lugar, alguns realmente já estão sofrendo, isso é fato. Mas o lugar que vão hoje as pessoas quando morrem é o lugar chamado Hades, Hades no Novo Testamento, e no Velho Testamento essa mesma palavra chama a palavra de Sheol, tá bom? Existe também a palavra que é chamada Tártaro, que Tártaros, na verdade, funciona como uma prisão, um grande abismo, onde acredita-se existir prisão de vários demônios fortes, poderosos, que estão presos nesse abismo. Pronto. A outra palavra muito utilizada na questão dos mortos também é a questão Geena, que aí sim, essa palavra Geena, no Novo Testamento, define o lugar para onde as almas dos mortos vão um dia, depois de serem julgadas e condenadas e sentenciadas ao chamado Lago de Fogo, ou propriamente dito inferno. Tá bom? Nesse Geena hoje não tem ninguém mais. E aliás, não tem ninguém mais não, Na verdade, ninguém nunca foi nesse lugar ainda. As primeiras pessoas que vão habitar nesse lugar chamado Geena, que é o inferno, serão o anticristo e o falso profeta. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Vou me cobrando depois, tá bom? Mas vamos lá. As pessoas quando morriam no Velho Testamento aconteceu da seguinte forma: as pessoas que morriam, que tinham contato com Deus, que adoravam a Deus, que serviam a Deus, essas pessoas iam para um lugar chamado Sheol, lugar dos mortos, ou Hades no Novo Testamento, é o mesmo lugar, tá bom? E lá eles ficavam em um lugar, as almas do justo morria, ia para o Sheol, que é o lugar dos mortos, e lá ela tinha um lugar chamado Seio de Abraão. Seio de Abraão, todos os justos do Velho Testamento que morreram foram para lá. Abel foi o primeiro a morrer, possivelmente quando morreu ele foi exatamente pelo lugar chamado no tempo de Jesus, Seio de Abraão. Nesse Seio de Abraão, mas a própria palavra seio já remete como é esse lugar. Porque a palavra seio no hebraico vem da palavra shad. E seio de Abraão, que era um lugar que esse lugar onde já estão, já é um lugar acolhedor.
já é um lugar acessível, já é um lugar de proteção, porque seio nos leva à questão disso, né? A questão quando a mãe está amamentando, está cuidando do filho, está aquecendo o filho e assim por diante. Então, por isso que é utilizada essa palavra, seio de Abraão, que no caso, no hebraico, é Shad Abraham. Shad Abraham, que é seio de Abraão. Já falando de lugar que essas pessoas que lá estão hoje, os mortos que morreram com Cristo, estão hoje tranquilos, estão hoje de boa. Aí agora, então, todos que morreram, até de Abel, primeiro morreu, foi para o seio de Abraão, ficou lá, e todos os outros mortos que morreram com Deus no Velho Testamento, também essas pessoas foram para lá. Só que algo mudou, olha ali minha filha ali, ó. Só que algo mudou quando Jesus Cristo veio. Quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e ao ser sepultado, ele foi até o paraíso. Ele foi até o paraíso. Até porque a ele pertence a chave da morte do abismo. Está lá escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que ele tomou. Quando fala que ele tomou, quer dizer que ele pegou as chaves da morte do inferno. Até porque essa chave não estava na mão do diabo não, viu? Não estava, não. É outro assunto, é outro tema, muito polêmico, mas qualquer dia desses eu vou trazer esse esclarecimento para vocês. Até porque o diabo não tem chave de nada, tá bom? Então vamos lá. Então Jesus, a ele pertence a chave da morte do abismo, e a Bíblia diz que ele assim pegou, e ele tem essa chave da morte do abismo. Então vamos ver isso também, essa história. Só que então Jesus morre, vai até o paraíso, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, dando assim a entender, de acordo também com 2 Coríntios, dando a entender que Jesus, ele chegou e pegou as almas que estavam no seio de Abraão, e levou, então, né, que as almas que estavam no seio de Abraão, que era no Hades, que levou cativo o cativeiro. Então ele pegou essas almas que lá estavam, que são pessoas que aceitaram a ele, que tinham devoção a ele, que creram em Deus, que morreram na esperança da ressurreição um dia, e Jesus levou até o céu, para um lugar hoje que a Bíblia chama não mais seio de Abraão, porque ficava no antigo Hades, mas sim no paraíso. Então deixa eu esclarecer mais rápido. A pessoa que morre hoje, ela não vai mais para o Hades ou para o Sheol. As pessoas que morrem hoje com Deus, elas vão para um lugar chamado paraíso. Paraíso. Não é à toa que o próprio Jesus disse o que para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque na morte de Cristo e sua ressurreição, ele foi no Hades, que no caso na parte do paraíso, e levou cativo o cativeiro. Então todas as pessoas que morreram na esperança da ressurreição em Deus ou no Messias, foram levadas todos agora para o paraíso. Aí fica aquela curiosidade, aquela pergunta, né? E onde fica esse paraíso? Nós acreditamos que fica já em algum compartimento no céu. Até porque Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, vai dizer que Deus o arrebatou, não sabe físico, se em mente, se em visão, se em espírito, não sabe qual. Ele diz que ele foi levado até o terceiro paraíso. Possivelmente esse terceiro paraíso seja exatamente o céu. Seja exatamente no céu. Seja exatamente no céu, para onde as almas assim, dos mortos vão. Com isso, também nós podemos ver que lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, nos traz uma revelação muito forte, onde pode ser esse paraíso. Porque a Bíblia diz que tinha algumas almas que estavam debaixo do altar, clamando por vingança, pedindo para que os seus anjos fossem assim vingados. Então, essas almas que estavam debaixo do altar, em Apocalipse capítulo 6, 9, não é a igreja, porque a igreja foi arrebatada. E sim são os mártires durante a grande tribulação. Então veja só, durante a grande tribulação, as pessoas que morrerem com Cristo, que não aceitaram o sinal da besta, elas estão indo para debaixo do altar. Aí agora que vem a grande ideia. Se as almas da grande tribulação, quando morrem com Deus, vão para debaixo do altar, por que hoje os que morreram em Cristo não estão lá? Então existem muitos teólogos que acreditam que hoje o paraíso, onde as almas dos mortos com Deus vão, é exatamente para debaixo do altar. Levando em consideração, Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, levando em consideração que Cristo disse ao ladrão da cruz que hoje mesmo estaria com ele no paraíso,
levando em consideração que Jesus, quando estava para morrer, ele disse, entregou seu espírito a Deus, e levando em consideração que Paulo também teve no paraíso, que é exatamente no céu, então nós entendemos que hoje um cristão fiel, quando morre com Deus, em Cristo, essas pessoas estão indo para o paraíso, e não mais para o Hades. Porque o Hades era assim, olha, o Hades era um lugar que existia três lugares. Um lugar era chamado Seio de Abraão, no meio existia um abismo, que é o Tártaro, onde nós acreditamos que existem prisões de demônios lá, muitos demônios estão aprisionados lá, e do outro lado ficava o lugar dos ímpios. Então existia Seio de Abraão, um grande abismo que um não podia ir para um lado e para o outro. Cada um deveria ficar no seu lugar. E no final ficava as pessoas dos ímpios. Deixo uma coisa bastante clara. As pessoas que morrem hoje, elas estão totalmente conscientes. As pessoas que morrem hoje não estão no seu fulcro. O corpo físico, os ossos podem estar lá. Mas a sua alma e o seu espírito já estão em lugar definido. Mas estão totalmente conscientes. Nós podemos ver isso muito bem em Lucas capítulo 16. Lucas 16 vai falar a história do rico e de Lázaro. E você vai perceber que as almas que estão hoje, que pessoas que morrem, no lugar onde quer que estejam, elas estão conscientes. Tantos que morreram com Cristo como que não morreram com Cristo. Estão conscientes e estão cientes porque lá estão. E levando em consideração também de Apocalipse 6:9, que as almas estavam lá clamando, conversando com Deus. Então hoje, a pessoa que morreu com Deus, algum familiar seu, algum amigo seu, conhecido seu, ele está hoje provavelmente, debaixo do altar no paraíso, e nós cremos que já tem um contato com Deus. Agora, eles ainda não estão na plenitude da sua glória. Não estão ainda no seu maior vigor, porque ainda não receberam os seus corpos incorruptíveis. É por isso que há necessidade do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos, para que assim os mortos possam receber os seus corpos incorruptíveis e assim poderem desfrutar da plenitude da glória de Deus. Tá bom? Então hoje, os salvos estão com Deus, Eclesiastes 12:7. Os salvos estão no paraíso, capítulo 2, versículo 7. E os salvos estão bastante conscientes, tá bom? E assim por diante. Então, eu espero ter trazido algum esclarecimento. Se você ouviu alguma voz aí da minha sogra cantando, viu? Se você ouviu alguma voz aí alta falando, é a minha sogra que está lá no fundo cantando. E ela canta piorzinho do que eu, viu? Mas que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje minha intenção só foi falar a questão dos mortos que morreram em Cristo Jesus. E posteriormente vou fazer um vídeo sobre a questão dos ímpios. Como os ímpios estão. Então, por isso que Paulo vai dizer que morrer com Cristo é bênção, é glória, é lucro morrer com Cristo. Então, para você que tem essa esperança, se continue buscando o Senhor, servindo a Deus, tá bom? Se você gostou do nosso canal, se você tem gostado dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e dê seu like, é muito importante para a gente. Agora envie para qualquer pessoa. Minha intenção, sou pastor da Assembleia de Deus aqui da Bahia e minha intenção é estar ajudando os irmãos a terem mais conhecimento da parte do Senhor. Então, vai esclarecimento sobre os mortos que morreram em Cristo Jesus com a sua real situação. Que Deus abençoe a todos e Shalom Adonai Elohim.